Que bom ver tanta gente aí nesse domingo, né? Com esse frio. Aqui em Curitiba, não sei onde vocês estão, se tá frio também, né? Mas aqui tá congelante. Né, Lu? Vamos ver Tá se os congelante. pensamentos descongelam agora, né? Tomara, né? Adriana, seja bem-vinda. Então, primeira coisa, né? Eu quero dar boas-vindas para todo mundo que está chegando aqui, assim, mais oficialmente, né, Lu? E falar um pouquinho do tema dessa live que a gente programou para apresentar, né, o nosso projeto. A gente vai falar um pouquinho da nossa história nessa live, né, da nossa relação, da nossa amizade, de algumas histórias nossas que a gente viveu, né, durante esse período e, né, por que que um livro tão, assim, uma poesia, né, uma obra singela, uma obra, não é assim, uma grande obra de literatura com 500 páginas, né, o nosso livro, mas ele é um livro que vem para trazer uma leveza, uma alegria, né? Mas por que que demora tanto tempo para nascer um livro desse? Né, Luciana? Por causa das Então, a gente... histórias, as histórias por trás da história, que é o que a gente veio contar hoje, né? Exatamente. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, da nossa vida mesmo, como que foi nesse período, algumas coisas que aconteceram e como é que demorou tanto tempo, né, para a gente chegar até aqui. E então eu vou me apresentar primeiro, tá? Então o tema da live, né, é as histórias entre nós, né? As histórias entre nós, que é justamente isso daí que a gente vai conversar um pouquinho. E então eu vou me apresentar, meu nome é Fabiana Honora, eu trabalho atualmente com marketing digital e também sou designer, também faço freelance, também desenho, pinto, já fiz tantas coisas. E sou formada em design, sou formada em artes visuais. E estamos agora, né, junto com a Luciana, que estou junto com a Luciana, a gente lançando esse projeto nosso, né, dentro da... A gente chegou nesse nome lindo, A Natureza em Poesia, que veio também por uma inspiração. E esse vai ser o nosso primeiro livro, nós queremos lançar mais, né? Já Sim. temos aí um projeto com alguns volumes. Queremos, né, que Deus nos dê saúde e condições de realizar todos, né? Amém. São obras de vida. Boa E, noite aí pro pessoal que está então, entrando. Lu, agora se apresenta um pouquinho aí. Fala aí a Tá. respeito de quem é você, para quem Eu não te sou, conhece. eu sou a Luciana Zoccoli. Eu sou formada em letras, trabalhei, né, a vida inteira com ensino de inglês e fui redatora bilíngue. Mas essa era a minha vida de antes, né? Depois de algumas mudanças e coisas que a gente vai conversar aqui hoje, eu encontrei a biblioterapia, que é a arte, a ciência a qual eu me dedico hoje, né? E as danças circulares também, que foi um encontro assim profetizado para mim em sonhos, em poesias, em escritos que eu fiz e que quando eu encontrei eu sabia que era um caminho assim para sempre, né? E agora com essa nova oportunidade aí de tornar-se escritora, né? Com esse convite aí que aconteceu da Fabiana. E sou estudante, voltei a estudar, né? Tô fazendo pedagogia e quero sempre aprender mais. E tô bem feliz de estar aqui, nesse momento aqui com vocês. Me sinto aquecida com essas pessoas que estão entrando. Boa noite, Fernando. Quanto tempo? E é isso. Primeira parte. Estamos nos construindo, né, Fabiana? Essa que é a verdade. Muitas coisas Isso aí. aconteceram e a gente está ainda se lapidando, né? Se construindo, se conhecendo. Seguimos Isso aí. juntas. Legal. Então, eu falei um pouquinho, né, do que é o propósito desse perfil, da gente apresentar esse trabalho, né? E a gente tem também uma página no Facebook, tá? E tem um blog, tem o link aqui na biografia do Instagram, se você quiser conhecer depois, já tem lá 2 artigos, né, Lu? Já tem mais alguns para entrar lá. Lá tem os artigos falando desses temas, né, de literatura,
Em breve teremos uma falando de arte também, de ilustração infantil. E para quem quiser conhecer mais a respeito do nosso trabalho e também do nosso repertório, né? Para a gente poder desenvolver esse trabalho todo aí que a gente está fazendo. O maior movimento para colocar essa... eu não sei falar essa palavra direito, tá? Crowdfunding, é isso? Fala aí, você que é professora de inglês. Como que é? Crowdfunding, né? Financiamento. Isso. Aí, olha, como é bonito ver alguém que sabe falar, né? Como é que é? Fala de novo. Crowdfunding. Fala em português, amiga. Todo mundo entende. Financiamento coletivo. Isso, é isso. Porque a gente fez uma pesquisa e a gente viu que seria uma forma mais viável da gente lançar o nosso primeiro livro, né? Fazendo um financiamento coletivo, que é um tipo de pré-venda. Então, a gente está divulgando aqui nesse perfil, também no Facebook, no nosso blog, esse projeto para a gente começar esse trabalho. E a gente vai abrir esse financiamento, está marcado para o dia 19, né? Agora não dá mais para voltar, já falei. Dia 19 de julho, tá? Então, quem quiser conhecer mais, também se tiverem dúvidas, quiserem conversar com a gente, também pode chamar a gente por aqui. E eu vi que tava rolando uns coraçõezinhos aqui, gente, pode apertar o dedo nos coraçõezinhos aí, convidar, né, as pessoas que você conhece, que gostam, chamar para live, depois divulgar também, tirar foto da gente, marcar no perfil lá, tá? De ajudar a divulgar o nosso trabalho. E então vamos começar, né, com as histórias entre nós. Começa aí, Luciana, você que é mais ligada nessa parte aí das histórias. Então foi muito legal assim, fazer essa escavação mesmo, assim, né? Essa arqueologia de mim para saber como é que eu vim parar aqui. Porque às vezes os processos acontecem e é muito intuitivo, as coisas acontecem e a gente não percebe muito bem, né, os caminhos. Então, quando eu parei para examinar, né, como que eu tinha chegado nisso, como que nós chegamos nisso juntas, foi muito legal, assim. Foi um exercício mesmo de conhecimento, assim, de autoconhecimento. Então, a leitura, a escrita, para mim, assim, sempre fizeram parte, né? Desde criança, assim, eu sempre tive um amor muito grande pela leitura, muito incentivada pelo meu pai, principalmente, mas pela minha mãe também. Meu pai e eu, a gente tinha uma caixa, uma coleção de gibis, assim, era muito legal, assim, ele me incentivava muito a ler, né? Meu pai terminava de ler um livro, batia na porta do meu quarto e entregava, assim, para mim. E isso me formou, né? Me fez traçar o meu caminho, ir para as letras, dar aulas, sempre com esse amor, assim, pela literatura, pela escrita também. Sempre gostei muito de escrever. E o nosso projeto, né, a Natureza em Poesia, a princípio, ele tem, assim, um objetivo, uma ligação com os elementos da natureza, né? Com os elementos da natureza, que a princípio, os 4 elementos, né? E aí a Fabiana pensou também, né, num 5º elemento e outras coisas, né, mais aí que estão dentro da natureza. Mas aí eu me lembrei... Esse 5º elemento vamos deixar no mistério, por enquanto. Para mim também é um mistério. E eu me lembrei dessa presença dos 4 elementos no meu trabalho, né? Quando eu realmente saí da vida como ela era antes, né, da professora de inglês, eu comecei a mostrar, a apresentar meu trabalho para o mundo, esses 4 elementos vieram junto. Isso foi no final de 2016. Eu elaborei um workshop, né, chamado A Criança e a Arte nos 4 Elementos da Natureza. Lá na minha cidade, no interior onde eu morava, Marechal Cândido Rondon, tem algumas pessoas aqui que levaram filhos e netos lá, já vi a Mari entrar, a netinha da Mari esteve lá comigo, cantando, enfim, né. Depois esse workshop foi trazido para Curitiba. A gente fez esse trabalho aqui, eu já em parceria, né, com uma parceira de trabalho na época, e ela trabalhava com as histórias. E eu me lembro, assim, que as músicas que eu usava na roda, né, para trabalhar com as crianças, as atividades, expressão corporal e tudo, foi bastante influenciada pela pedagogia Waldorf, né, a qual eu tenho, assim, um encantamento desde muito tempo, e passei a me aprofundar um pouquinho mais em 2011, quando a minha primeira filha nasceu. Cheguei até a fazer alguns cursos, assim, mas não dei seguimento. Mas aquela linguagem, aquela música, e eu vejo assim, Fabiana, até no seu... Boa noite, Gislaine. Eu vejo até assim no seu... Boa noite, Gi.
no seu próprio toque, na sua própria maneira de desenhar, assim, me lembra muito, sabe? Embora eu acho que nunca tenha falado isso para você, a pedagogia Waldorf, a delicadeza dos tons, né? Uhum. A Fabiana fez para mim uma vez um cartão de apresentação quando eu trabalhava com musicalização infantil, que era pura pedagogia Waldorf, assim, era um mundo Waldorf, era muito lindo, encantava muito as pessoas, né? Então ela sentiu isso e eu vejo que isso tá no traço, no seu traço, né? E, Uhum. e aí eu lembro que eu vou falar mais um pouquinho, daí eu já abro para você, tá? Vou um pouquinho mais aqui. Eu lembro que em Vai, pode falar. 2015, 2014, né, eu me mudei para o interior, e foi uma mudança muito significativa, assim, para mim, para minha vida, né, que eu costumo dizer que eu fui para o interior de mim, assim, porque um tanto de coisas aconteceu, eu consegui, assim, me distanciar de algumas coisas e me aproximar de mim, porque eu estava muito sozinha, na verdade, né, então eu tive necessidade de me conhecer, de me buscar e comecei num processo de autoconhecimento, de estudo, terapias, estudos, cursos, enfim. E eu percebi que em 2015 essa linguagem, a escrita começa a voltar para mim, né? Essa linguagem simbólica, essa linguagem poética, né? Começam a me vir Uhum. lembranças dentro dos meus processos terapêuticos e com os amigos, começam a me vir lembranças da faculdade, mas uma parte dos meus estudos das letras que estavam assim muito esquecidos, né? Porque eu foquei muito no ensino do inglês, na técnica, na gramática, no dar aula de inglês. E na faculdade de letras tem todo um universo, né? Tem os estudos clássicos, a poesia, e aquilo começou a voltar para mim. Vinha assim no dia a dia, aquelas palavras, poemas, versos, e eu pensava, nossa, que linda que foi essa aula, como eu me senti bem com essa poesia, e aquilo começou a voltar, né, dentro desse processo de autoconhecimento. Foi muito bonito, assim, eu me lembro onde eu estava, a primeira vez que eu senti isso, como é que foi, e essa volta para a música também, para o violão um pouquinho, assim, que estava meio de lado, foi tudo nessa época, 2015. E fala um pouquinho aí, você. É porque aí a gente já tinha as filhas, né? A gente já tinha as duas filhas, Já né? tinha as filhas, que A gente são já tava, amigas. a gente já tinha se Elas encontrado, acham, a gente já elas tinha se acham que são filhas. reencontrado. Já tinha se encontrado. Primeiro, eu quero dar uma boa noite aqui para quem chegou depois, aí sejam bem-vindos. Quem quiser também, gente, fazer alguma pergunta para a gente, né? Mandar algum comentário aí, pode usar o chat aí para isso, que a gente vai respondendo aqui conforme a gente vai conversando. Boa noite, Marilise. Então, boa noite. Então, a Lu estava falando, né, de quando ela, falando um pouquinho da história dela, né, de quando ela resgatou a poesia escrita, né, é isso, né? E é, eu sempre quis fazer um livro infantil, assim, sempre quis fazer um livro, né, um livro infantil, um livro, ilustrar um livro. Desde que eu sou criancinha, assim, desde que eu sou pequenininha. Eu já desenhava, vendia desenho na escola, fazia essas coisas. E trabalhei muito tempo com design, né? Mas a primeira faculdade que fiz foi de informática, porque na adolescência eu me dei uma perdida, assim, sabe? Aquela coisa, né? Tipo, você tem que fazer uma faculdade, você tem que ganhar dinheiro, você tem que entrar para o mundo corporativo, né? Eu entrei muito nessa conversa e me perdi um pouco das artes, né? Que eu já fazia desde criancinha. Quando eu estudei no ensino médio, quem conhece Curitiba conhece o Colégio Estadual do Paraná. Lá, no subsolo, tinha uma escolinha de artes. Eu matava aula para ficar lá, sabe? Tocando música lá no violão, que até hoje eu não aprendi, e cantando com os amigos e fazendo xilogravura. Não sei se vocês conhecem, mas é um tipo de gravura que faz em madeira ou linóleo, que a gente fazia lá na época, né? Que é um. Tem que fazer o que vai dar dinheiro, né? Então, Gi, é isso, né? Era aquela coisa, aquela conversa da adolescência, né? Tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro, que dê futuro. E eu entrei muito nessas conversas aí, na adolescência. E fui fazer informática. Mas quando eu estava no terceiro ano, eu vi que eu queria trabalhar era com design mesmo, né? Mas daí terminei a faculdade, comecei a trabalhar com design.
E voltei para a faculdade, fiz outro daí de design, né? Que é um ramo mais industrial da arte, né? Porque a gente aprende mais arte mais técnica de desenho, né? Desenho industrial. Eu fiz desenho de mobiliário, então tem uma parte bem técnica, mas também tem uma parte bem artística. Tem muitas. A parte da grade curricular é bem artística também, de ilustração, de desenho à mão. Então, tudo isso eu estudei. E fiz, e faço ainda, quando me dá vontade de desenhar, assim. E também, toda a minha vida, eu tô falando um pouquinho assim da minha relação com as artes, né? Também, por muito tempo, eu dancei, fui dançarina de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar. Dança de salão eu fiz, dança do ventre eu fiz, dança gaúcha eu dançava no CTG, durante 10 anos eu dancei no CTG, viajava com a galera dançando, e dança flamenca que ficou assim a derradeira, que é a mais apaixonante de todas. Ai, é muito bom dançar Também já flamenco. dancei. Também já dancei flamenco. Bater o pé. Nossa, é maravilhoso. Aquilo é uma coisa que, quando eu ouço assim, o som do toque flamenco, né? Aquela guitarra, aquela. Assim, nossa, me dá arrepio de cima até embaixo. Assim, uma coisa muito maluca. Parece que eu, sei lá, eu já tive em algum lugar assim que era muito flamenco, muito gypsy, né? Muito cigano, assim, muito aquela coisa visceral, né? Eu dancei dança do ventre também e eu gostava da dança do ventre. Eu achava muito legal, mas eu sentia que a dança do ventre era muito assim para fora, né? Tipo aquela coisa de tipo assim, ai, dança bonita e tal, que é muito legal. Mas a dança flamenca, ela é assim para dentro, né? A gente dança pra gente e ela traz um empoderamento, uma força, uma energia de, sabe, de poder. E nossa, foi para mim era terapêutico, sabe? Eu dancei flamenco num processo, num período da minha vida que me trouxe isso que eu estava precisando. Me trouxe esse poder pessoal de transformação. E então é muito. Até hoje eu escuto assim, eu quero voltar a dançar ainda, quando eu tiver condições. Por enquanto ainda não consegui. Me chama que Mas eu agora com vou. pandemia também. Então, eu quero voltar lá para Carmen Romero lá. Ela que me aguarde que Sim, eu vou voltar. muito legal. E era muito legal. E, nossa, é muito maravilhoso. Eu não posso. Dependendo da música, eu começo a chorar, assim, de emoção. Só de falar já me emociono. É muito legal. E esse sonho, né, desde sempre de desenhar e ilustrar um livro. Sempre achei livros ilustrados lindos, maravilhosos. Mas eu tinha uma crença, né? E também sempre quis escrever um livro. Olha lá, a Gi disse que já dançou em CTG de vestidão. Então, Gi, viu? Não foi só você. Eu tinha 12 vestidos de prenda, só pra você ter uma ideia como eu gostava de dançar. E um reencontro através da dança, muito legal. Verdade, o reencontro consigo mesma, né? E é verdade mesmo, a dança tem esse poder mesmo de mexer com a gente, né? Cada um com a sua dança, cada um com a sua música. A música tem muito isso, né? Só que tinha aquelas crenças, né? Ah, escrever, nem escrevo direito, não sei nem falar português direito, como é que eu vou escrever, né? Tudo crença limitante, né? Que é uma bobajada, porque a gente acaba não fazendo coisas tão lindas que poderia fazer, porque acredita que uma coisa que, sabe, que nem ninguém falou, a gente só acredita porque acredita, eu não sei nem de onde que veio isso, né? Aquela coisa de que não vive de arte, uma coisa meio um senso coletivo, né? Precisa um quarto para guardar tantos vestidos. Tinha uma parte do guarda-roupa que era só para guardar os vestidos. E para passar, então, era uma maravilha. Mas eu gostava de dançar rodando. E então eu pensava isso, mas sabe, não pensava, mas era uma coisa assim, quem sabe um dia, né? E chegou o dia, né? Tá chegando o dia, né, Lu? E aí é isso. Então eu sempre tive essa relação, né, com a arte, com a ilustração, com a dança, com a música. E eu já compus algumas músicas, mesmo sem tocar nenhum instrumento, né, Lu? É verdade. Ai, parece uma piada. E eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim, como é que alguém... Uma pessoa falou uma vez isso, eu era adolescente ainda, me lembro. Que era impossível uma pessoa compor uma música se ela não soubesse tocar nenhum instrumento. Não é, gente, é possível, entendeu? Se vem a música na sua cabeça, você souber cantarolar e tiver alguém ali para tocar o violão para você, você compõe a música, tá? Compõe bonitinho, com notas e acordes e tudo. Né, Lu?
Só precisa de um amigo, Ah, né? Os amigos são sempre então, se bem-vindos quando nesses um amigo momentos. decida tocar, ele vai tocar para você. Você cantarola para ele, ele vai dar bom. Hum. E aí, quando eu me tornei mãe da Giovana, que é mais ou menos nessa época que a Lu tava uma artista completa, mais ou menos, né? Mais ou menos completa, tô me completando. E é mais ou menos aí quando a Lu falou, né, que ela voltou esse processo dela de escrita. Então, mas aí, olha só, é uma coisa que eu esqueci de falar aqui. Quando eu ficava pensando nisso, aí aconteceu isso, né? Eu me apaixonei pelos livros infantis de uma forma muito intensa quando eu me tornei mãe, que foi em 2014, e mais ou menos ali por 2015, né? Eu lia muito. O primeiro presente que eu comprei para minha filha foi um livro. A primeira coisa que eu comprei para ela, eu não comprei roupa, não comprei nada, porque eu ganhei muita coisa, não precisei comprar nada. Então a primeira coisa que eu comprei para ela foi um livro, um livrinho bonitinho assim e tal, umas historinhas. E eu comecei a comprar livros para ela, é mais uma criança quebrada, isso mesmo. Comecei a comprar livros para ela e eu e o Rodrigo, a gente tinha um costume de ir no shopping domingo, estamos fazendo nada, vamos no shopping. Só que a gente chegava no shopping, entrava na livraria Curitiba, lá no Shopping Maringá, e ficava lá a tarde inteira, olhando livros, cheirando livros, assim. Às vezes a gente não comprava nada, às vezes a gente comprava alguma coisa. E aí, quando eu soube que eu estava grávida, eu comprei o livro, lá, o primeiro livro lá para ela, e depois fui comprando outros. E eu comecei a ler para ela. E ela, encantamento pequenininha, assim, uma aninha, estava muito encantada. E ela olhava aquelas figuras, e ela via cada detalhe, cada graminha. Tudo é importante, tudo. Cada palavra com cada graminha, com cada desenho de sol, o vento, que é aquela ondinha, né? Todos aqueles elementos que tem nos livros, às vezes para nós que somos adultos, a gente olha e vê assim, vê a imagem como completa, né? A gente já tem uma ideia no nosso subconsciente do que aquela imagem representa. Uma imagem completa, por exemplo, de uma floresta. Mas a criança não tem, ela está formando ainda, né? Os conceitos das imagens. Então, ela vai olhando cada detalhe, cada coisinha, ela percebe cada milímetro ali daquela composição. E cada palavra ao mesmo tempo. Cada palavra, porque ela está ali naquele momento descobrindo, né, a comunicação, como se comunicar, como falar, como significar, né, como trazer um significado para cada palavra. Então, cada som, cada imagem, tudo faz diferença para a criança. E é muito mágico de ver isso, de vivenciar isso. Então, eu super me apaixonei. E aí cresceu mais ainda em mim essa vontade, né? De escrever uma obra, né? Escrever um livro infantil, fosse um, dois, três, não sei. Me cresceu. Só que, como eu tinha aquela crença de que eu não poderia escrever nada, eu comecei a convidar minhas amigas, né? Aí eu convidei a Larissa, ela não está aqui na live, mas ela é jornalista e ela também escreve muito bem, né, a Larissa? Ela tem uma escrita singular. É muito bonito o jeito que ela escreve. E convidei a Luciana naquela época. Mais ou menos por aí, né? Em 2014, 2015. E aí... 2014 as meninas nasceram, né? A Giovana primeiro, depois a Esperança. Isso, bem pertinho, né? Um mês de diferença, dois. Aí a gente se aproximou, assim, também por meio disso, né? Porque as crianças gostavam muito de ler, uma ia na casa da outra, a gente trocava livro e conversava muito a respeito dos livros, né? Sim. A Yara comentou aqui, a inspiração para não abandonarmos projetos. Sempre li para minha filha, afilhado, sempre apresentei com livros. Seja bem-vinda, Dirce. Muito legal. Oi, Dirce, boa noite. Vai, continue aí. Então, só lembrando, né, que dentro desses processos aí terapêuticos e tudo, né, quando a escrita começa a chegar, né, começa a voltar em 2015, eu percebi uma influência que eu não tinha me dado conta antes, assim, tão claramente. É como se eu soubesse sem saber. Que eu comecei a me aproximar, a conhecer mais as constelações sistêmicas e participar de grupos, né, de constelação, participar mesmo das constelações e depois fui também fazer formação básica, né, de constelação e seguir fazendo workshops sempre nessa linha, assim, e vejo que
que a minha postura de trabalho, assim, ela mudou. Boa noite, Andréia. Andréia é minha Boa prima. noite. Boa noite, Paty, ó, a consteladora. Falando em constelação, chegou a consteladora. A Patrícia É. Souza, minha madrinha de dança, ela que me trouxe para a constelação também me trouxe para a dança. Então, eu participava dos processos terapêuticos, né? Fui fazer PNL sistêmico e começou além de começar a surgir em mim a vontade de dançar dentro disso, foi no curso de PNL, assim, naqueles exercícios sistêmicos, eu sentia que eu queria, eu buscava uma dança, eu achava que era um balé, alguma coisa assim, né? Foi uma busca, começou a aparecer para mim, assim, que eu tinha que dançar, que eu tinha que me movimentar. E nesses processos terapêuticos, as falas que eram faladas, essas falas sistêmicas, né, que acontecem nas constelações, essa palavra que cura, né, que reposiciona as coisas no lugar, que traz uma harmonia, assim, pro indivíduo, elas respingam na gente quando a gente está presente, né, embora você não esteja lá sendo o foco ali, o centro o trabalho não esteja acontecendo diretamente com você, eu vejo que, de uma maneira geral, aquilo respinga, né? E uma vez eu escutei exatamente essa fala. Eu escutei, assim, a consteladora, né, lá de Marechal, falar assim, isso aqui respinga na gente. Aí, quando ela falou respinga, parece que ela jogou um pincel, assim, aquilo pingou em mim. E aí eu cheguei em casa e comecei a escrever. E nesse meu primeiro texto, tinha coisas que respingavam. É um texto chamado... Não foi o primeiro, foi o segundo que eu voltei a escrever nesse processo, Clarear. E tinha uma cachoeira, uma água que respingava, e eu comecei a escrever muito assim, influenciada e guiada por esses processos terapêuticos e pela constelação sistêmica. Porque as coisas mexiam, me mobilizavam, e eu sentia que eu tinha que escrever, colocar alguma coisa para fora, assim, né? E expressar. Uhum. E segui escrevendo, né? A Fabiana tinha um blog na época, junto com uma colega nossa, a Ariadne, né? Uma amiga, chamava-se blog Mulheres Lunares, e eu escrevi A Clarear é lindo. Ari, boa noite, não vi que você estava aí. Clarear é lindo, o cheiro fresco revira a terra, minha alma clara, vida que não cessa, vida sempre a nascer. E assim vai, né? Foi muito legal. Clarear, a gente... Fiz um áudio com Clarear, né? Foi muito legal, assim, pra mim. Clarear, era uma época que eu usava muito óleo de hortelã-pimenta pra clarear mesmo, assim. Então, quando eu falo essa poesia, eu sinto o cheiro desse óleo essencial, assim. Auxiliou, né? Opa. Ficou na memória olfativa. Sim. Você tá com hortelã-pimenta aí? Não, spruce. Tá. Spruce é bom também. Então, dentro desse processo, né, escrevi alguns textos no blog e comecei a estudar literatura infantil. Como que aconteceu esse estudo da literatura infantil? É muito incrível, assim. Foi um exercício sistêmico que eu fiz. Porque eu estava voltando a estudar, querendo voltar a estudar, né? Depois que, né, você vai para o interior, tá sozinha, começa a se estudar, né? Se conhecer no processo de autoconhecimento. O que eu vou fazer agora? E eu lembro que eu tinha várias opções. Eu fiz um exercício sistêmico que eu aprendi com uma professora, Eunice Brito, de São Paulo. E fiz esse exercício, coloquei várias opções. Eu lembro que na época tinha outras coisas, assim, né? Tinha dança, tipo balé, assim, tinha o francês, né? Estudar francês. E incrível que foram coisas assim que depois eu acabei fazendo, mas naquele momento, para mim, tinha um curso na cidade de literatura infantil, uma pós-graduação, e eu fiz esse exercício, me coloquei naquele lugar da literatura infantil, tinha outras opções, eram 7, eu me lembro que eram 7 artes, não me lembro quais eram as outras. E quando eu me posicionei nesse lugar da literatura infantil, que era uma coisa assim que eu nunca, de verdade, eu nunca pensei em escrever para criança, nada, eu sempre gostei muito de ler com as minhas filhas, elas têm muito livro, assim, uma biblioteca antes de nascerem, mas eu nunca pensei nisso, assim, de verdade. Quando eu me posicionei naquele lugar, eu me senti muito bem. Eu fui para um lugar, assim, interno dentro de mim, de paz, assim, de tranquilidade, de presença. Muito, assim, que aqueles lugares que a gente raramente visita, assim... Não raramente, né? Eu vejo que cada vez mais a gente pode visitá-los, assim. Eu entrei nesse universo, foi muito legal.
Mas assim, eu não tava assim com certeza que aquilo assim ia me trazer alguma coisa boa. Eu fiquei bem assim, eu fiz um exercício de fé, né? Eu dei um salto de fé. Eu falei assim, se eu confio nisso, se eu estudo isso, se eu tô fazendo esse exercício aqui com seriedade, com dedicação, com ética, do jeitinho que eu aprendi, eu vou fazer isso aqui para ver o que vai acontecer comigo, né? O curso era acessível, eu tinha condições, falei, eu vou fazer. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de praticar as coisas que eu acredito, que eu faço, que eu penso, que eu converso com as pessoas. Eu gosto de colocar isso em prática para ver se ainda é o caminho, para sempre me reorientar assim, no meu desejo, no meu querer, né, de seguir. Eu acho que é Sim, importante isso, assim, eu me sentir inteira, íntegra, né? E eu fiz esse sim. exercício. Mesmo por ficar só pensando e sentindo, não movimenta, né? Não Não movimenta. passei Quando a para gente essa. vai e faz e coloca a cara ali, né? E faz aquele esforço, aquilo tem outro valor, né? Toma Sim. outro valor. E para ver realmente, e eu acho que foi bem nessa época que eu te falei, né? Quando eu vi que você estava fazendo Exatamente, é isso essa que eu ia porta. falar. Foi logo na Uhum. sequência, a gente numa conversa telefônica, a Fabiana me conta isso, deu, legal, quero fazer um livro infantil. Eu contei pra ela, né, eu tô fazendo literatura infantil. Aí ela me contou que tinha esse sonho de escrever o livro e me convidou. Aí ela fez o convite, né? Vamos escrever um livro? E eu disse que sim, sem ter nunca escrito nada parecido, sem saber se eu ia conseguir, sem saber nada. Eu falei Vamos que sem sim. saber quando, sem saber como. Não sabia nada como é que ia acontecer, nunca tinha escrito livro, nem nada. Então, isso foi em 2017, né? E aí, em 2018, o livro chega. Eu acho que em algum outro momento a gente fala melhor, assim, dessa questão do livro em si, né? Mas hoje a gente está falando dessas histórias entre nós e do nosso projeto, né? Da Natureza em Poesia. E tem toda aí uma história também bem bonita por trás. Então, aí em 2007, que foi nesse período aí, também eu resolvi fazer também uma formação mais voltada para artes visuais, né? Porque a minha formação é de 2017. design. Então, foi em 2017, porque eu era um ano e meio, né? A formação pedagógica. Então, eu resolvi fazer uma formação em artes visuais pedagógica, voltada para a educação. Porque eu estava pensando justamente nisso, né? Na ilustração voltada para criança, ilustração de livro infantil. Foi exatamente o meu pensamento. E eu me lembro que eu acredito que você foi influenciada por isso também. Mas teve aquele acontecimento da Escola de Artes Liberais. Não sei se você lembra. E quando eu vi aquele movimento da Escola de Artes Liberais, eu pensei, se um dia, o dia que isso daí estiver acontecendo, que essa proposta estiver acontecendo, eu quero estar preparada para, quem sabe, trabalhar com essa proposta. Por isso eu vou fazer um curso de formação pedagógica. E por isso eu vou escolher arte, e porque tem a ver com o meu sonho, né, com esse projeto lindo, né, que foi um projeto realmente lindo, encantador, uma coisa muito, muito forte para mim. Eu não lembro se você também se sentiu influenciada com esse Não nesse momento. Eu acho que não para nesse mim momento, né? essa influência vem um pouco depois, né? Quando o trabalho Uhum. da Escola de Artes Liberais estava assim bem presente, né? Quando foi feito aquele congresso que teve várias palestras, né? Que as Não, foi nesse pessoas. congresso, foi nesse momento esse congresso. Então Foi um foi. pouquinho antes. Boa Foi, noite, foi Agri. eu não sei se foi no começo de 2017 ou foi final de 2016, eu sei que foi bem nessa época, porque eu vi aquilo e falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa de pedagogia, de arte, de educação, eu me senti muito impelida a fazer algo de educação, né, de educação. E que área? Artes, né, artes, literatura, arte Esse infantil. movimento, né, da Escola de Artes Isso, Liberais esse foi algo movimento. que tocou a gente profundamente, né, Fabiana? Depois a gente fez Foi, até uma foi. live a respeito disso, a respeito de um livro que eles trabalharam, né, e nos tocou, assim, foi bem lindo, que era a Guerra da Arte, né? A Guerra A da Arte, Guerra da Arte. do Steven Stephen Pressfield, King, que é um cara que esse fala aí. assim, comece É. antes de estar pronto, né? O autor do livro fala isso. E nos tocou esse trabalho, assim, nos auxiliou muito, assim, a nos mover. É um trabalho que a gente admira, assim, muito bonito, né? Sim.
Tem essa live lá, tá lá no meu perfil, acho, do fabianabonora.pro. Tá lá. Se alguém quiser assistir, depois me fala que eu boto o link para vocês. Manda no direct. Posso E continuar um então, pouquinho? oi? Posso continuar um pouquinho? Você vai falar? Não, só de complementar, né, da formação que eu fiz. E aí, eu fui fazendo a formação, e quando eu fui para fazer o TCC, eu fui para fazer assim, mais puxada para essa coisa da educação. Tinha aquele sonhozinho do livro lá no cantinho, mas ainda não era assim, tipo, o propósito, né, da formação. O propósito da formação era ter uma formação voltada para a educação infantil, para a educação de arte. Mas aí, quando eu fui fazer o TCC, eu falei, cara, eu vou fazer de ilustração de livro infantil. Esse é o tema. Então, eu fui estudar a respeito de ilustração de livro infantil. A influência, né, no aprendizado, no desenvolvimento da imaginação, no desenvolvimento da criatividade, tudo isso que a criança, né, da comunicação, que é o que a criança está recebendo naquele momento, né? Talvez de uma forma indireta, quando está ali com os pais, um amiguinho contando uma história, alguém lendo um livro e tal, não necessariamente dentro da escola, né? Ela está recebendo aquele simbolismo, né? Aquele aprendizado de qualquer forma, né? Ela estando lendo, vendo o livro, mesmo que ela não seja alfabetizada, né? Porque eu fiz justamente focando nos pré-alfabetizados, né? Que é antes dos 7 anos ali por volta. E aí foi isso. Aí eu trouxe esse tema que daí veio mais à vontade ainda de ilustrar um livro infantil. Pode continuar. E na minha monografia, então, de conclusão de curso de literatura infantil, eu escrevi sobre a arte de contar histórias e a sua ressonância na construção de um novo ser. E aí também tratei desse tema, né? Já assim, pensando também no livro, né? Não tinha como não pensar, né? Literatura infantil com convite para fazer um livro, é isso que eu tenho que escrever. Mas também fazendo esse estudo, quando eu fui estudar essa construção de um novo ser, ampliou assim o escopo para mim, né? No sentido de que o adulto também é um ser em construção, né? Um ser de caminho que a gente pode sim se reconstruir, que a literatura e a arte e as imagens, né? No seu caso, que eu acho que são muito potentes, assim, podem contribuir com isso. E logo na sequência, em 2018, o livro chega, né? A gente vai contar num outro momento como que aconteceu, assim, esse surgimento do livro. E logo na sequência, na primavera de 2018, eu comecei um trabalho com círculos de estudos literários, com mulheres. Então, nasceu o meu trabalho na primavera de 2018, que se chamava, na época, Roda Rosa Mulher, porque era um trabalho com mulheres, né? Eu trabalhava muito com mulheres. Muitas mulheres me procuravam, né, para fazer aula de inglês e para conversar. Tinha muitas amigas e eu desenvolvi esse trabalho. Algumas pessoas que entraram aqui, né, participaram um pouquinho. Eu atuando também em outros trabalhos de outras pessoas, a Dirce, pessoal que entrou aí depois. Então, na época, era um círculo de mulheres, né, com esse propósito literário. Um trabalho que começou assim, de uma maneira muito intuitiva, né, com a literatura, trabalhando assim o ser humano, o desenvolvimento do ser humano, das mulheres naquele momento. E aí, isso foi em 2018. Em 2019, eu começo eu encontro, né, eu descubro a biblioterapia, né, que é uma arte, uma ciência reconhecida em outros países, que eu não sabia que existia essa casa, né, para eu morar. Eu comecei a fazer um trabalho muito assim intuitivo e foi muito legal. E é você, né? Oi? Essa casa é você. A Essa casa sou eu. biblioterapia é você. Eu me sinto muito em casa, assim, eu entro num tempo Kairos, né, quando eu tô assim, na roda de biblioterapia. Que eu vejo que todo o percurso que eu percorri antes, né, das letras foi importante também, a técnica, né, o estudo, a própria bagagem, né, que a gente tem de leitura foi importante, mas que eu consegui, assim, nossa, deixa eu ver aqui, a Mari, nossas crianças precisam dessa arte literária para se desligar um pouco da TV, celular e jogos eletrônicos. É bem isso que eu falo no meu artigo. Tem artigo lá no blog já, não sei se já
já tá lá, mas se não tiver, vai entrar essa semana, fala a respeito disso daí também, né? E da importância da criança ler para ela formar as imagens dela verdadeiras, né? As imagens verdadeiramente formadas pela criança, pelo seu imaginário, ela imaginar, ela construir pontes, ela conseguir buscar soluções, que é uma coisa que o adulto também faz, né? Na história, ele também constrói essa ponte. Então, em 2019, eu começo as minhas formações, né, de cursos livres com biblioterapia, fiz 4 formações até agora, e não é ainda algo assim que no Brasil é reconhecido, né, como uma profissão, mas está nesse caminho, está no caminho para ser reconhecida como uma prática integrativa e complementar, né, como uma prática de política pública. E foi muito legal poder encontrar essa casa, essas pessoas, a bibliofamília, as pessoas que trabalham com isso, saber que isso existe na Polônia, na Europa, que na Inglaterra as pessoas vão no SUS de lá, assim, e pegam prescrição de livro, né, para amenizar sintomas, assim, de doenças, né, psicológicas, assim, de leves a moderadas, né, ansiedade, depressão. Existem pesquisas que comprovam, né, diminuição de uso de remédios para depressão, para insônia, através da literatura. E nos Estados Unidos também, né, no pós-guerra, dos cuidados com a alma, não só os cuidados com o corpo, né, dos que sofreram agressões na guerra, mas os cuidados com a alma. Então eu fiquei, assim, foi um encontro bonito, assim, quando eu descobri que isso existia e quando eu vi que isso era e é o que eu faço, o que eu fazia. Foi muito, muito legal, assim, poder pertencer. Acho que essa é a palavra, né? Poder pertencer. E aí, em 2020, eu mudo, assim, o meu trabalho, né? Em vez de Roda Rosa Mulher, passa a ser Roda Rosa, incluindo aí todo o público adulto, no meu caso, né? Para trabalhar com as rodas de biblioterapia com esse nome propriamente dito, assim, né? Então eu começo com o Pequeno Príncipe, honrando aí uma das primeiras histórias, né? Que eu e muita gente ouviu, né? E leu. E passo aí a começar esses atendimentos, né? Em grupo, individual, com a biblioterapia. Então foi depois disso tudo aí, desse exercício sistêmico, desse convite livro, que eu me encontrei, assim, no meu caminho, que eu vejo, que eu sinto, assim, que é o principal, né? Que é o meu círculo de excelência, assim. Tem a dança também, mas eu sinto que na dança eu ainda preciso amadurecer. E a dança veio para ficar na minha vida, eu não tenho dúvida. Mas como a história por trás da história nos auxilia, né? A se descobrir e encontrar caminhos. Lento, travou? Não, você está aparecendo, tá? A imagem está me... Você está me ouvindo? Eu, no primeiro momento, que para fazer o que eu queria fazer, eu ia ter que recomeçar, ia ter que fazer tudo de novo, jogar fora os de letras e recomeçar. E através das histórias, tá travando aqui para mim, eu não sei se eu tô falando, se tá travado. Dá um oi aí, gente, não, me não ajuda. Não tá travado. Você está me ouvindo? Beleza, tô ouvindo. Então, assim, foi através das histórias, né, aplicando as histórias em mim mesma, né, lendo e trabalhando, fazendo essa biblioterapia individual, né, que é a primeira que a gente faz, eu consegui abrir portas onde antes não existia nada, era parede, assim, era concreto de cima e embaixo. Então eu comecei a ver possibilidades de trabalhar com a minha formação e além daquela parte teórica, né? E além de fazer o que eu gosto de fazer, que é trabalhar com as histórias, né? Para tocar assim, os temas humanos e para trazer harmonia e conforto e para reposicionar, né, algumas coisas dentro da gente com as histórias, com a linguagem simbólica, com a literatura. Isso aí. Então, e foi bem engraçado, assim, eu vou falar um pouquinho. Quando a Luciana me passou o texto, né, para dar uma curiosidadezinha. Aí ela me passou o texto, aí a hora que eu li o texto, eu falei, Lu, esse texto é o nosso livro. Ela falou, ah, não, capaz.
Eu falei, é sim, só tá desorganizado, vou reorganizar aqui. Aí eu organizei e falei, tá faltando umas coisas aqui. Aí eu não me lembro se eu coloquei mais uns versos, ou você passou primeiro, depois eu passei. Foi uma coisa assim, né? Sim. Assim, eu falei assim, ó, e também é uma música. Sim, Maria. Eu falei, é uma música, e cantei a música pra ela. Foi, né? Ai, foi muito legal. Daí eu sou assim, sabe? Eu ouvi, eu li o texto, aí já vi, fui botando meus pitacos ali, entendeu? A intrometida no texto. Ai, foi muito engraçado. Foi muito bom. É, mas foi legal, porque aí ficou, né, completo. E tem um outro texto que eu tinha feito também, que eu passei para a Lu também, que eu falei que era uma música, e ela falou assim, não, tem mais coisa aí também. Ela também deu um espetáculo, né? Na música dos reis. As bênçãos do meu avô. Me apaixonei pela biblioterapia. Lembra, Lu? A Dirce falou. A Dirce participou dessa roda, foi uma roda que eu dei o ano passado, no mês de julho, que julho é, dia 26 de julho é dia dos avós, né? E tem esse livro, eu tô até preparando uma vivência com a biblioterapia e as danças circulares, eu vou usar esse livro de novo. É um livro belíssimo, belíssimo, da Rachel Naomi Remen. É uma autora assim que me lembra muito, o trabalho dela me lembra muito o trabalho da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que trabalha com cuidados paliativos, mas que o primeiro livro da doutora Ana Cláudia foi um livro de poesia, não lembro agora o nome, estudando o potencial terapêutico da poesia para pacientes terminais, o primeiro livro dela. E hoje ela está aí bem fortalecida aí no seu fazer, né, e auxiliando aí a esses cuidados paliativos a serem respeitados, né, e terem seu Sim. espaço. Então foi muito legal. Essa roda das bênçãos do meu avô, quero repetir, é muito bonito esse trabalho, nos toca assim profundamente, fala de temas humanos, assim, é muito belo, muito bonito. É. Então, aí, olha só. Aí agora eu vou continuar a história, que agora vai começar a entrar os perrengues, né? Porque até agora a gente falou aqui da nossa história com a arte, da nossa formação, né? Das nossas inspirações. Tudo Mas muito nem sempre lindo. é tudo lindo, romântico, e belo, poético. Mas nem só disso, né? É feito o mundo, a humanidade, a nossa vida. Infelizmente, né? Temos as dificuldades que temos que vencer na vida. E aí, né? Em 2018 foi justamente, né? Quando chegou o texto, a gente viu que era legal. E eu estava terminando essa faculdade, eu engravidei, né? Estava grávida do Samuel, meu filhinho querido, meu bebê que já está com 2 anos e meio, já está quase não bebê mais. E, e aí foi uma correria, né? Aquele ano, porque eu precisava terminar a faculdade, fazer TCC, fazer 500 horas de estágio lá, nem lembro quando que era, acho que era 300 horas de estágio, tem muito estágio. Isso, estágio em educação infantil, estágio em educação nível médio também, educação infantil, eu tinha três cargas de estágio, tinha educação infantil, tinha educação, Ensino fundamental. não sei, ensino fundamental, isso, infantil, fundamental e médio. E aí eu tive que ir para as escolas, né? E com aquele barrigão de novembro, outubro, novembro, eu estava gigante, parecendo uma bola, andava um monte, ia para a escola, ia para outra escola, ia para outra escola, e fazendo TCC, e pesquisando, estudando. E nessa época eu descobri o marketing digital ainda, e queria fazer o projeto de marketing digital. Comecei a fazer, né? Assim, por minha conta também, porque também precisava, né? De La Plata para pagar o parto. Quem me conhece sabe que eu tive meus filhos em casa, né? No parto domiciliar, e aí a gente tem que contratar uma equipe, né? E tem que pagar a equipe, porque eles são merecedores muito pelo trabalho que elas fazem, que é muito legal, muito lindo. E eu tinha feito um outro trabalho antes, que era dos planners, né? A Suzy Ervas da Taquariadne, não sei se ela ainda está aqui na live, ela estava aqui agora há pouco. E então eu resolvi retomar aquele trabalho também para poder financiar o meu parto. Então, gente,
esse ano final de 2008, começo de 2019, para mim, foi assim, ó, um ufa, né? Um ufa, porque aí meu filho nasceu em 23 de dezembro, então eu entreguei o meu estágio, que pelo que eu me lembro foi assim, tipo, dia 18 de dezembro. Foi assim, sei lá, umas 2 semanas antes dele nascer, que eu entreguei o último relatório de estágio, né? E o TCC eu defendi um pouquinho antes. Então, e aí eu estava lá fazendo agenda, né? Que é agendar suas ervas. Naquele momento eu fiz ela física, né? Vendi ela física, imprimia e montava, um trabalho bem manual. Mas deu tudo certo, né? Aí ele nasceu e eu continuei fazendo agenda, né? Puérpera lá, com o bebezinho. Graças a Deus, naquela época ele dormia o dia inteiro, só mamava e dormia, mamava e dormia. Então, eu consegui, né, fazer isso, mas ainda fiquei mais uns 2 meses fazendo agenda, entregando agendas. E o nosso projeto foi ficando ali, né? Tipo, agora não, agora não, agora não. Daqui uns dias, vamos ver. E aí começou 2019. E nessa época, o meu esposo, ele ficou desempregado. E aí, a gente começou a fazer, né, trabalhos para... Eu comecei a fazer mais trabalhos essas, assim, para conseguir. Até ele conseguir um outro trabalho. E aí, depois ele conseguiu o trabalho e tudo mais, mas eu comecei a fazer o meu projeto de marketing no começo de 2019. Em abril, eu estava lá lançando o meu blog, né, do meu outro perfil lá, o eu.fabiana Bonora. E então, eu falei para Lu isso daí, né? Que naquele tempo, assim, eu não tava... O meu foco era outro, né? Porque eu precisava de grana, eu precisava fazer um trabalho que me rendesse, né? Fazer eu de pagar a luz, né? De fazer o mercado. E então eu dei foco naquilo. Só que o que aconteceu? Em 2019, lá por julho... Não, foi em 2018 que o Rodrigo estava desempregado. Em 2019 ele estava trabalhando. Aí, em março, ele recebeu uma proposta de trabalho numa outra cidade. Em março de 2019. Em Douradina, uma cidade pequenininha que tem aqui no Paraná. Para quem conhece o Paraná, fica próximo de Paranavaí, entre Paranavaí e Umuarama. E ele resolveu aceitar, né? E a gente acabou se mudando para lá em junho. Ele foi antes, começou a trabalhar, e aí depois a gente foi. Ele começou a trabalhar, ele recebeu a proposta, não foi em março, foi em maio. Em maio. E ele ficou lá um mês trabalhando, depois a gente já se mudou de Malicuia para lá. Em junho. Só que aí, olha só, lá em Maringá, minha filha estudava numa escola de período integral, e o Samuel era bem bebezinho, né? Então eu conseguia ainda produzir muito durante o dia, conseguia trabalhar. E lá em Douradina eu não conseguia. Porque ela começou estudando na escola de meio período, ele vinha almoçar em casa. Então eu fiquei assim por conta, até eu me refazer, me reorganizar, sabe? Com essa nova rotina, e daí o Samuel já estava mais, né, mais crescidinho, já tinha mais de 6 meses, e ele começou a andar com 9 meses. Então a gente se mudou para em junho, julho, agosto, setembro. Em setembro ele estava andando. Então, quando eu comecei a dar uma reorganizadinha, ele começou a andar. Aí ele subia nos móveis, já subia em tudo, ele é muito ninja. Assim. Quem conhece ele de perto fica até assustado. Como que ele faz, né? Assim, muito ágil. E aí também, né, Lu? Esse ano de 2019 foi daquele jeito. Aí eu não conseguia nem fazer o meu projeto de marketing direito, não conseguia pegar mais trabalho freelance, não conseguia mais nada. Fiquei toda embaralhada, assim, com trabalho, com coisa nada, ia fazendo o que dava, assim, né? E continuava pegando alguns freelance, né? O importante disso, assim, né, é que, na verdade, durante todo esse processo, a gente desistiu, entre aspas, muitas vezes. A gente achou que não ia acontecer, né? Então, assim, teve essa mudança da Fabiana, depois ela veio para Curitiba, né, um pouquinho antes de mim. Mudanças de cidades, mudança de casa, graduação dela, agora tem a minha, né? Tô fazendo graduação de novo, fazendo estágio, as aulas, enfim. Não, né, mas aí, né? Porque aí em 2019 ficou essa enrolação. Aí tá.
Aí em 2020, o que Também. aconteceu, né, gente? Pandemia, né? Aí nós lá naquela cidadezinha isolada, tá em março, pandemia. As crianças em casa o dia inteiro, gente. E aí? Quem é que faz alguma coisa, gente? Quem é que faz algum projeto Sim. nessa Aí eu situação? lembro, eu tenho Sinceramente. costume Tem umas assim. que são ninja, mas eu não sou tão ninja assim, né? Eu já tenho ENTA, né? Eu já tenho ENTA, não tenho mais INT. Então, não tem aquela disposição, né, Lu, dos INT. Eu lembro assim que no final do ano eu tenho esse costume assim, né, de quando eu tô com algum projeto, alguma coisa com alguém, da gente sentar junto e rever, né, pra ver se a gente vai continuar ou não. E todo final de ano assim, porque surgem muitas coisas, né, durante o ano, amigos, parceiros de trabalho, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E quando eu sinto assim que começa a sair um pouco assim do meu foco, do meu propósito, eu gosto de ir lá e fechar o ciclo, né? Fechar assim de uma maneira clara, com uma comunicação assim bem limpa e falar, olha, realmente eu acho que não vai dar mais, ou vamos fazer isso juntas. E eu lembro que nesse ano de 2020, né, no final do ano passado, eu fiz esse trabalho. Já vinha fazendo assim em 2019, depois que eu comecei a trabalhar, né, com os círculos, eu comecei a atentar mais para isso, assim, prestar bem atenção onde é que os meus fios estavam muito soltos, assim, impedindo a minha energia de fluir, né, para os meus propósitos, Aham. que eu realmente estava precisando. Então, esse é um aprendizado do círculo, assim, muito bonito, muito aplicável na vida, né? Fechar os ciclos com dignidade, no tempo certo, sem pressa, com uma comunicação clara, deixar tudo claro, né? O que que a gente vai continuar daqui para frente, o que que a gente vai parar. Eu tinha muitos projetos soltos, assim, com as pessoas, e eu resolvi encerrar alguns daqueles ciclos, e tinha esse trabalho da Fabiana sempre em aberto, né? Esse convite da Fabiana desde 2017 em aberto. E aquilo, boa noite, Darlete, querida, saudade de você. E aquilo, assim, às vezes, falar bem a verdade, me incomodava, porque eu sentia uma necessidade de realizar, né? Talvez uma pressa, não sei se isso é bom ou ruim, mas ficava aquele em aberto. Mas eu pensava assim, bom, é só esse que está em aberto, vamos ver até onde ele vai. E no final de 2020, ali, né, pandemia, a gente reafirmou esse propósito. Mas eu não sei se você vai querer falar, assim, depois de uma situação que a gente passou aqui em Curitiba, eu achei situações assim, né, não vou entrar em detalhes, de saúde das nossas famílias, assim, coisas que aconteceram bem fortes. Eu achei que, eu falei assim, eu não vou nunca mais, eu pensei comigo, né, nunca mais eu vou incomodar a Fabiana com respeito a esse projeto, porque muita coisa tá trabalhoso, eu não vou mais chamar ela, vou deixar ela assim em paz. E pra mim tá tudo certo. Quando acabar o ano aí, a gente chega e fecha o ciclo, mas eu vou deixar ela tranquila, em paz. E nesse momento, assim, não sei se você vai querer falar assim um pouco depois, com Vou certeza, mas falar. assim, já vou abrir. Me surpreende muito assim esse retorno da Fabiana, assim, vindo assim meio que para mim meio que das cinzas, né? Esse retorno e essa reafirmação desse propósito para mim foi muito importante, assim. Eu não estava esperando isso, né? E as coisas estão acontecendo a partir desse momento de maior dificuldade assim que a gente enfrentou. Então é isso. Se você quiser falar um pouquinho de. Me surpreendeu, né? Depois desse momento aí de pandemia, alguns momentos assim delicados de saúde, né? Que a gente passou, nossa família. Me surpreendeu assim esse teu retorno, né? Nesse nosso propósito. E tá Sim. acontecendo, né? Depois de tanto tempo, tantas dificuldades, no momento que eu senti assim, foi um momento que eu senti muito medo, sabe? Assim, tudo que a gente passou, eu fiquei com medo. E num momento assim de mais, que eu acho que foi mais difícil para nós assim de maneira geral, né? Mais para você, eu sinto Sim. assim, né? Mas eu fiquei mexida com aquilo e boa noite, Luciana, quanto tempo? E aí você realmente reafirma esse propósito e eu sou bem grata assim por esse momento de estar me alinhando assim com essa origem, né? Da onde tudo isso começou. Sim. Então. É porque aí. Então eu vou contar o que aconteceu brevemente, se eu conseguir. Brevemente, se eu conseguir. Então. Porque aí, com essa pandemia e tudo, a gente ficou muito isolado, né? Lá em Douradina.
E aí, eu e meu esposo, a gente conversou e resolveu se mudar e ele procurar outro trabalho. Ele também não estava assim, estava querendo um trabalho melhor, né? Estava buscando uma coisa melhor. E a gente analisou as possibilidades e resolveu ir para Curitiba, né? Em final de agosto do ano passado, em setembro, a gente estava aqui se instalando e viemos morar para cá. E beleza, deu acho que uns 2 meses ele começou a trabalhar e a pandemia rolando, né? E nós aqui também semi-isolados, porque aí agora aqui eu moro no mesmo terreno que a minha mãe, ela mora pertinho, então pelo menos meus filhos têm contato com os avós, né? E a gente ficou um pouquinho menos isolado, né? Aqui tem família, às vezes a gente encontra, usa máscara, tudo direitinho, passar álcool gel, mas né, mora perto, tem pracinha, né? Tem mais pessoas, eles vêm, né, mais pessoas, então eles estavam ficando muito isolados lá. E aí, o que que aconteceu? Isso que a Luciana está falando, né? Nós tivemos Covid. Eu e meu esposo tivemos Covid e o meu esposo ele ficou internado durante 19 dias. Ele ficou 10 dias na UTI e foi bem difícil mesmo aquele momento, né? Mas assim, o que aconteceu? O que que foi a virada nesse momento? Eu estava vivendo aquilo, né? E como a Lu falou, também senti muito medo, senti muitas coisas assim naquele período. Mas também senti muita confiança, sabe? Muita confiança de que tudo ia se resolver bem, né? Como se resolveu, graças a Deus, está se resolvendo. E, naquele momento, eu resolvi conhecer o conteúdo do livro das mulheres que correm com os lobos. Porque desde que, sei lá, uns 2003, já 18, mais ou menos 18 anos, que eu conheço, assim, as minhas amigas, que são amigas até hoje, mais ou menos esse tempo aí, né? De 2003 para cá, tem contato com esse livro, né? Com essa literatura, e sempre falam, e eu sempre ficava ouvindo com desconfiança, né? Porque tem umas pessoas que é meio assim, uau, mulheres que correm como os lobos, né, Lu? Eu ficava olhando aqui e falava, ai, gente, essas mulheradas tudo abestalhado. Mas não é. Não é, gente, não é. Aí eu falei assim, eu vou ouvir. Não sei, me despertou assim, o desejo de conhecer o conteúdo do livro, nem que fosse só para eu questionar, né? Nem que fosse só para eu questionar, que eu sou desse tipo. Ai, ai. E nem que fosse para eu dar minha opinião contrária. E o que que eu fiz? Eu comecei a ouvir no audiobook esse livro, né? E comecei a ouvir e comecei a ver assim algumas coisas, me identificar, né, com todas aquelas histórias que ela conta e principalmente com aquelas análises, né, com aquelas análises que ela faz. E chegou um ponto que ela conta, ela conta das mulheres que chegavam no consultório dela, né? E ela fala assim que ela cansou de ver mulheres pegarem seus poemas maravilhosos e amassar e jogar fora, pegar, arrastar os seus quadros e bater no batente da porta, né? As suas obras de arte. Pelo simples fato de não se sentirem genuinamente artistas ou genuinamente capazes de mostrar para o mundo a sua arte ou de considerar que aquilo realmente é uma obra de arte, é uma inspiração, que é um desenho, que é belo, né? Que pode ser admirado, que pode trazer beleza para o mundo, que pode se tornar aquela atividade que ela se sente bem, que dá prazer, que vem para ela como uma inspiração, como uma intuição, que aquilo é o que há de genuíno nela, né? É o que há de belo, é o que há de divino na mão dela, né? Dessa mulher que às vezes chegava lá com todos aqueles problemas que ela atendia, que eu não sei quais são, mas que ela falava disso, né? E das crenças limitantes que muitas mulheres carregam de achar que não são capazes, não são merecedoras de serem capazes, mesmo que sejam, né? Mesmo que a obra seja belíssima, ela achava que não era, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, não pode ser, não é possível isso, gente do céu. Não é possível que eu seja uma mulher dessas, né? Eu não quero isso. Eu quero
colocar a minha arte no mundo, né? Então, aquilo me tocou muito profundamente. E aí, a gente já tinha feito as ilustrações, né? Nesse momento, que foi em janeiro que eu fiz as ilustrações. Essas finais a gente já tinha feito. E estava andando, assim, mas ainda estava arrastado. Mas aí eu falei, não, agora não dá mais. Não dá mais para guardar na gaveta, né? Não dá mais para guardar na gaveta. Porque, desculpa, gente. Você quer que continue? Vou continuar aqui, peraí. Tá. Respira. Porque realmente esse trabalho e tantos outros, né, que a gente já fez e ainda vai fazer, são trabalhos de inspiração, de intuição. E nessa live que a gente fez aquela vez da resistência, fala disso, né? Que quanto mais belo, mais inspirado, mais elevado o trabalho, quanto mais benefício ele pode trazer para o mundo, é mais difícil, parece, né, de fazer. A resistência se apresenta mais. Então, todo esse tempo, todas as coisas que aconteceram, no meu entendimento era isso, né? Era a resistência vencendo a gente de alguma forma. Mas a gente, nesse momento, chegou no ponto de vencer essa resistência mesmo, né? De colocar, de falar a nossa verdade, colocar a nossa arte da forma como ela é, simples, singela, bela, encantadora, né, Lu? E então eu falei, não, Lu, vamos botar esse negócio para rodar aí, vamos fazer acontecer, vamos imprimir nosso livro, que ele tá pronto, só falta detalhes. E aí, aquele momento foi assim essencial para mim, sabe? Ouvir esse livro e me inspirar e sentir isso, né? Então foi assim muito, muito importante para mim. Eu até falei que não ia ficar falando do livro, mas assim, essa parte pelo menos, né, que foi o momento. E é isso, né, tudo tem a sua hora, né, se fosse antes, não seria, talvez assim, não teria essa força, essa intensidade, sabe, essa carga positiva, né, de realização, de vitória, De vida, né? de De vida. vitória, assim, na vida. Porque, assim, Exatamente. também peguei Covid, né? Familiares pegaram, teve falecimento na família, enfim. Mas, assim, essa proximidade da morte, né? Da morte, ela faz muito a gente questionar a vida, né? Por exemplo, o nome do livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E o subtítulo é E um belo motivo para aproveitar a vida, algo assim. É um belo motivo para viver. Então eu particularmente passei do medo da morte para o medo da não vida. Que eu acho que é isso que a Fabiana está falando, né? Um medo de continuar sem viver o meu propósito, sem seguir o meu coração, sem colocar a minha contribuição no mundo, né? Então eu vejo que, de alguma maneira, né, para mim, esses processos também de adoecimento e cura e trazem, né, trouxeram esse despertar, esse acordar. E mexeu comigo, eu não quero entrar muito nesse assunto, assim, mas mexeu comigo com dores antigas, com coisas, né, assim, eu senti que era realmente um momento de você realmente quer curar isso? Vamos olhar para isso e vamos seguir. E Um é despertar, né? um despertar, né? E só citando aí uma pessoa que eu admiro muito, que é a doutora Jean Shinoda Bolen, que escreveu o Milionésimo Círculo, é uma pessoa que faz trabalhos circulares com mulheres, escreveu As Deusas e a Mulher, O Caminho de Avalon, né? O Resgate do Feminino e a Conquista do Santo Grau. Ela fala, né, que esse período que a gente está vivendo é um período liminar, né? Então, existia algo que era antes e vem o novo. A gente está no meio, né? E que para quem tiver no momento sintonizado com isso, né, as mudanças elas vêm acontecer, né? Então, eu sinto assim que para mim foi uma das grandes oportunidades que esse período me trouxe, assim,
de olhar para mim e ver o que, que eu quero, né, no meu coração trazer. Teve outros auxílios também que eu sinto que outras movimentações das pessoas também respingaram em mim, né? Outras pessoas que eu conhecia, que eu não conhecia, que me fizeram sentir de novo esse sentimento original de quando o livro chegou, né? Que foi algo assim já. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas da minha parte já se encaminhando para o fechamento, que é a presença da natureza mesmo, assim, né? A bondade de, a bondade de Deus, a presença dos elementos da vida, né? Então a gente ficou assim um tanto na dúvida de trazer o nosso primeiro livro. A gente já falou, né? Aqui acho que dá para falar o nome porque ele já está escrito aí nas redes. É A Dança do Ar. Então a gente ficou assim bastante tocada de estar trazendo isso, né? O elemento ar por primeiro nesse momento, né? Que tantas pessoas estão precisando de ar, né? As que estão doentes e as que não estão também, né? Precisando desse respiro e sintonizar com essa força de saúde, de bem-estar e lembrar sempre poder ser instrumento, né, para lembrar que a saúde mora no ar também, ela sempre morou no ar. E é com esse sentimento assim de gratidão pelo grande poeta, né, ter nos tocado assim com essas palavras singelas e felicidade, né, por ter vencido aí tantas dificuldades. Eu sinto que agora nesse novo momento é o primeiro livro, né? Nosso primeiro. Então, assim, daqui para frente no meu coração a estrada se abre, assim, tudo fica mais fácil, né? A gente já percorreu um tanto. As dificuldades serão novas, mas eu sinto assim que a nossa amizade também cresceu e se elevou, né, dentro disso. E então, da minha parte, assim, é isso. Sou grata em primeiro lugar ao grande poeta, a gente ter passado bem por esse período aí, ter conseguido fazer essa virada de chave. Não se sabe até quando, né? A gente, com pandemia ou sem, a gente não sabe. A gente não sabe até quando estaremos aqui. Essa que é a verdade, né? Uma das realidades assim que a, que a pandemia trouxe, né? Essa proximidade maior assim do nosso fim, né? De se acabar. E aí, o que eu fiz com os meus sonhos, esses que a Clarice Stess fala tanto. Então, eu tô feliz de poder estar realizando, materializando, trazendo, né, essa inspiração. E peço assim a Deus que nos dê saúde e disposição, e para todos nós, que as pessoas encontrem o ar que elas precisam, né? A gente sabe que tem tanto de pessoas aí que não conseguiram vencer no plano material e que passaram pro outro lado, e que isso também dói no coração de quem fica e de quem vai, a gente sabe disso, mas o nosso propósito, enquanto estivermos aqui, é fazer. Manuel de Barros fala, né? Como sou pouco e sei pouco, faço pouco que me cabe, me dando por inteiro. Então, essa é a nossa contribuição. E sou grata, Fabiana, assim, de coração, por tudo, pelo convite, pelo seu sim. Sim, eu também, né? Nesse momento, a gente está colocando esse projeto aí para rodar de vez, né? E, e também grata, né, por todo mundo que esteve aqui na live, né? Teve bastante pessoas aí que passaram aí na live, e essa segunda parte, mas tem a primeira parte já está lá no IGTV. Não Legal. deu tempo de a gente falar tudo, né? Sim, boa Mas eu noite, quero. Alex, que entrou depois ali, um querido. Boa noite ali, a Clau também. Boa noite aí, quem tá aí. Quem tá resistindo, os heróis da resistência. Grata, Maria Helena. E eu quero, né, deixar o convite para vocês que estão aqui, para quem estiver assistindo também, depois no IGTV, de visitar o nosso blog, né, reiterar esse convite. Quem tiver Facebook também pode ir lá. Vai ser o mesmo conteúdo, meio parecido, mas a gente está por lá também. Vou colocar E aqui, quem é naturezapoesia.com, né? na naturezaempoesia.com. O site e o Facebook é @natureza poesia. Aqui no Instagram é a Natureza em Poesia, porque já tinha, né, o Natureza em Poesia. E então, quem quiser conhecer, vai lá. Também, né, quem quiser tirar um X aí de nós, faz um print aí. Faz um print aí, Lu. Você consegue fazer print aí? Se eu fizer, vai desligar a live. Então. Tá fazendo print? Tô.
Deixa eu ver. Ixi, pior. Mas eu fiz um. Tá. Pode continuar. Então, quem quiser também pode tirar um print, compartilhar a gente lá nos stories que a gente reposta, tá? Vocês. E convidar as pessoas, né? Para convidar as pessoas que você conhece, que gostam, né, de literatura, gostam de arte. Para quem tem filhos, sobrinhos, netos, amiguinhos, coleguinhas, Afiliados. amiguinhos, afilhados, todo mundo, né? E se você simplesmente gosta também de se encantar, de ler, de ver belas imagens, para acompanhar o nosso projeto, né? E divulgar para quem você conhece aí, para auxiliar a gente no crowdfunding, no nosso financiamento Crowdfunding, coletivo, financiamento né? Que a gente coletivo. vai lançar dia 19. Então fiquem ligadinhos aqui também, que a gente vai trazer mais alguns conteúdos e domingo que vem temos mais uma live. Aí Verdade. na live de domingo que vem já ficamos, né, aí marcadas no mesmo horário, 19 horas. Então estão todos convidados para voltarem aqui, acompanhar com a gente. Aí a gente vai contar um pouquinho mais da história do livro, né, de como que ele aconteceu. Porque aqui a gente só falou brevemente ali, essa live era mais para falar a respeito das nossas histórias mesmo, né, e como que aconteceu esse processo todo, né, Lu? E eu acho que por hoje tá legal, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí. Muito grata a todo mundo que veio, que ficou, que voltou. E se puderem auxiliar a gente, né, compartilhar essa live, chamar o pessoal para curtir aqui a página no Instagram, lá no Facebook, né, dar uma olhada no blog. Toda semana vai ter artigo novo lá, a gente está escrevendo, tá bem legal, sobre temas afins, assim, não específico, né, do livro, tal, mas assim, de literatura, do poder das palavras, da força terapêutica das histórias, na construção de um novo ser, na formação das crianças, das artes e tudo mais. Vai ter bastante coisa lá toda semana, tá? A gente está trabalhando com muito carinho e a gente é muito grato porque vai fazer muito mais sentido, né? Quando as pessoas também conhecerem e se envolverem com isso, assim, a gente deixa esse convite para vocês aí, contando que seja um benefício, né? Que seja bom, que faça bem para todos nós respirar com a dança do ar, começando aí, inaugurando a natureza em poesia. É isso Grata, aí. Mari. Gratidão a todos. Gratidão. E eu vou fechar a live agora. Boa Agora de noite. verdade. Tá bom. Boa noite, gente. Beijo, boa noite. Grata, grata, grata. Grata.